Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa em formato aqui de saco, tá? Para você usar aí no seu dia a dia, para presentear, para vender, fica muito bacana. Esse nosso ponto aqui, vou trazer bem pertinho para você ver, olha só que legal esse detalhezinho do nosso ponto em relevo. Fica uma peça super bacana, onde nós trabalhamos aqui 4 tiras como essa daqui, e depois nós fazemos a união. Fica uma peça muito bacana, então a gente tem a medida dela desde aqui do início, a gente tem de 41 centímetros de comprimento por 40 ali de largura, 41 mais ou menos vai dar essa peça. Então, pra gente fazer essa nossa peça, nós fazemos 4 peças como essa e depois fazemos a união. Para essa aula, eu vou usar aqui o fio cru especial 100% algodão da Supremo Fios, número 4. Ele contém 1.186 metros, seu tex é 590. Então, a gente vai fazer uma peça com essa, ainda vai sobrar bastante fio. Vou usar também uma agulha para crochê número 3,75, mas você pode usar a agulha aí que você quiser para fazer a sua peça. Aqui eu passei a medida dela só para você ter uma noção de mais ou menos o valor de referência que vai ficar a sua peça. Então, a gente vai trabalhar todas as nossas 4 peças, depois nós vamos fazer a união e depois nós vamos colocar a alça na nossa bolsa. Essa alça que eu tô usando aqui é uma alça que eu comprei no armarinho, mas se você não encontrar no armarinho, você pode encontrar em lojas de acessórios para bolsa. Então, essa alça é opcional, se você quiser pode fazer de crochê também. Ela já vem assim com um mosquetão e eu te mostro mais uma vez o detalhe desse ponto aqui em relevo, que fica maravilhoso em suas peças. Então, vamos começar nossa aula? Para começarmos a nossa peça, nós vamos precisar de um cordão com 19 correntes. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 19 correntes. Após fazer as 19 correntes, eu vou voltar na minha segunda corrente e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima corrente, um ponto baixo na próxima, um ponto baixo na próxima, e assim eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada ponto de base, aqui para cada corrente de base que eu tenho, e no final vão permanecer aqui 18 pontos baixos. Porque se eu tinha 19 e eu voltei na segunda, então eu terei 18 pontos baixos aqui nessa minha base, tá? Quando você tá fazendo a primeira carreira, ele vai dando uma torcidinha, é só você puxar aqui um pouquinho e já ajusta, ok? Então, vamos trabalhar aqui os nossos 18 pontos baixos aqui na nossa peça, para fazermos o nosso motivo aqui. Então, este ponto, ele é composto, essa nossa bolsa é composta por 2 carreiras. Essa carreira de pontos baixos e outra carreira, que é o que nós vamos fazer a seguir. Então, você vai trabalhar repetindo essas 2 carreiras durante o seu processo todo, tá? Então, terminada a primeira carreira de pontos baixos, faço 1, 2, 3 correntes para subir, viro a minha peça, laço o meu fio e vou pular 3 pontos de base. Esse primeiro aqui não conta, porque já está aqui com a alça de 3 correntes. 1, 2, 3, o quarto ponto está aqui. Laço o meu fio 2 vezes, venho aqui no quarto ponto e trabalho um ponto alto duplo, ficando desta forma. Laço o meu fio e agora eu preciso preencher esses 3 pontos que eu pulei. Então, laço o meu fio, apenas uma laçada e não 2, como a gente fez aqui, porque agora nós vamos inserir a agulha aqui por baixo deste ponto que acabamos de fazer e vamos trabalhar aqui um ponto alto. Então, aqui
A gente insere a nossa agulha no primeiro ponto e trabalha um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui por baixo desse ponto, no segundo ponto que eu pulei, olha só. Pegando as duas alças e trabalho outro ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no terceiro ponto que eu pulei, sempre pegando aqui as duas alcinhas e trabalho o meu terceiro ponto alto. Se você observar, o nosso ponto alto duplo fica aqui no lado aqui virado para mim, no caso, no lado direito, tá? Esse será o lado direito da nossa peça. Laço o fio duas vezes novamente, pulo 1, 2, 3, vou lá no quarto e trabalho outro ponto alto duplo. Laço meu fio, volto aqui no primeiro ponto que eu pulei, pegando sempre as duas alcinhas e trabalho um ponto alto. Laço meu fio, vou no segundo ponto e trabalho outro ponto alto. Laço meu fio, vou aqui no terceiro ponto e trabalho outro ponto alto. Desta forma aqui, você vai trabalhar por toda a sua carreira. Laço o fio duas vezes, 1, 2, 3, vou lá no quarto e faço o meu ponto alto duplo. Laço o meu fio e volto aqui preenchendo os meus 3 pontos que eu deixei. Então, são 3 pontos altos, um para cada ponto de base que eu pulei. Aqui no nosso último motivo, laço meu fio duas vezes novamente, pulo 3, 1, 2, 3, vou lá no quarto e faço o meu ponto alto duplo novamente. Laço meu fio uma vez e volto preenchendo esses 3 pontos em que eu pulei. Sempre um ponto alto para cada ponto que eu pulei. Laço o meu fio, sobrou um ponto baixo aqui, então, pego as duas alças aqui desse meu ponto baixo e trabalho um ponto alto. Ficando desta forma aqui a nossa peça, olha só, esse relevo. Faço uma corrente, viro a minha peça e já nesse primeiro ponto eu trabalho um ponto baixo. Nos próximos 3 pontos que eu tenho aqui, nos 3 pontos altos, eu trabalho também mais 3 pontos baixos, sendo um para cada. No meu ponto alto duplo, trabalho também. Então, a gente vai trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, que vai totalizar os mesmos 18 pontos baixos aqui da carreira do início. Então, lembrando que essa carreira que a gente está fazendo, ela fica na parte do avesso. A parte do lado direito é a parte onde nós temos o relevo. Então, tome cuidado para pegar todos os pontos e permanecer com os mesmos 18 pontos que você fez, certo? Aqui no final, eu não preciso prender dentro da terceira correntinha. Eu posso pegar nesse espaço maior aqui e fazer o ponto baixo. Olha só como fica aqui a nossa terceira carreira. Então, o nosso ponto, ele é composto por essas duas carreiras. Então, já fiz a carreira de ponto baixo, você pode fazer 3 correntes e vira, ou pode virar e fazer as 3 correntes, não tem problema. Laço o fio 2 vezes, vai pular 3 pontos de base e vamos fazer um ponto alto duplo. Agora, eu estou repetindo a segunda carreira, onde eu volto preenchendo o meu bloquinho aqui de pontos altos, desses 3 em que eu pulei. Laço o fio 2 vezes, pulo 1, 2, 3, vou lá no quarto e repito novamente aqui a minha peça, tá? Então, a gente vai trabalhando desta forma até chegar ao final da carreira. Aqui não tem segredo, você vai tecendo a sua peça, tá? Sempre trabalhando dessa forma nessa carreira do nosso ponto fantasia. Laço meu fio 2 vezes, pulo 3, vou lá no quarto ponto, faço um ponto alto duplo e volto preenchendo os 3 pontos em que eu pulei. Muito simples, é bem fácil de você executar esse ponto, tá?
Chegando aqui no final, no último bloquinho, pula novamente 3, laça o fio 2 vezes, né? Que é para fazer o ponto alto duplo. E quando você voltar preenchendo com pontos altos, é apenas uma laçada, porque nós fazemos o ponto alto. Ponto alto duplo é apenas neste ponto aqui que a gente faz, tá? Chegando aqui ao final, laço meu fio, sobrou um ponto baixo, faço um ponto alto nele. Agora, eu vou repetir a carreira de pontos baixos. Faço uma corrente, viro a peça, um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui. Permanecerá os mesmos 18 pontos baixos aqui na minha peça, tá? Então, a gente tem que tomar, o único cuidado que a gente tem que tomar é esse de permanecer, porque se fizer um ponto a menos ou um a mais, pode ser que dê bastante diferença na sua peça ali e não vai ficar com o efeito que a gente precisa para nossa peça, tá? Então, a gente precisa trabalhar dessa forma. E chegando aqui no último ponto aqui dos meus pontos baixos, não preciso pegar dentro da terceira correntinha. Se você quiser, pode pegar. Se não, você pode pegar aqui nessa parte maior, terminar o seu ponto baixo. Sobe as 3 correntes e recomeça a tecer esse ponto. Olha só que lindo que ele vai ficando e vai dando um relevo muito bacana na sua peça, olha só, tá? Vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto para... Voltei aqui, então, trabalhei essa minha peça, tá? Eu trabalhei aqui por 21 motivos aqui dessa nossa carreira, então, do nosso ponto fantasia aqui. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, peraí que eu acho que eu contei errado, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 21 motivos. Então, eu não conto aqui a quantidade de carreiras, estou contando aqui essa quantidade de motivos aqui. Então, eu tenho um total de 21 aqui, certo? Para poder fazer aqui a minha outra parte, que é a parte do acabamento. Então, eu tenho 21 motivos aqui, tá? Esse é o que você vai fazer na sua peça. E aí, agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas de acabamento, tá? Pra gente poder trabalhar as outras peças também. Então, finaliza a carreira com pontos baixos, certo? Faço uma corrente, viro a minha peça. Aqui, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, outro ponto baixo. E assim, eu vou trabalhando, fazendo uma corrente, pulando um ponto e fazendo ponto baixo até chegar lá no meu canto, tá? A gente vai trabalhar dessa forma até chegar ali no cantinho para poder fazer nosso acabamento, tá? Uma corrente e pulamos um ponto. Observe que aqui no final não temos mais um ponto para pular. Então, sem fazer corrente, eu já coloco mais um ponto aqui, certo? Faço 2 correntes, agora vou trabalhar nessa lateral da peça aqui. Faço um ponto baixo no mesmo lugar, que é para formar o cantinho, olha só. Uma corrente, aqui neste ponto alto eu faço um ponto baixo. Uma corrente, onde eu tenho a carreira de pontos baixos, eu faço um ponto baixo. Uma corrente, no ponto alto aqui eu faço um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo aqui no ponto baixo. Olha só como vai ficando. Vai ficando bem certinho, tá? A gente vai trabalhando uma corrente, um ponto baixo no ponto alto. Uma corrente, um ponto baixo aqui no ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando a nossa carreira. Eu vou trabalhar desta forma aqui, até chegar... Observe como vai ficando bem certinho. Até chegar nesse outro canto, quando chegar aqui, eu volto pra te mostrar como fazer o cantinho. Cheguei aqui no cantinho, então, olha, trabalhei aqui por todo esse comprimento aqui da peça.
observe como ficou certinho aqui, fazendo desta forma. Então, chegando aqui no último ponto, faço o meu ponto baixo, as 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Todos os cantinhos a gente vai fazer desta forma aqui, exatamente como a gente fez aqui também nesse, tá? Sempre uma corrente, pulamos um ponto, fazemos ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulamos um ponto, e assim você vai trabalhar até completar a sua carreira, fazendo uma corrente, pulando um ponto e fazendo um ponto baixo. Trabalhei, então, até chegar ao final da minha carreira, que foi aqui onde eu comecei, dar a volta completa aqui no trabalho. Faço uma corrente, aqui nesse primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço outro ponto, e faço as 2 correntes, que é para fechar a minha carreira, certo? Logo aqui à minha frente, eu tenho a alça de uma corrente. Então, sem fazer correntes, eu insiro a minha agulha nela e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo, na próxima corrente eu faço o ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, na próxima alça de correntinha, outro ponto baixo. Desta forma aqui, a gente vai trabalhando, exatamente como na carreira anterior, mas agora, onde a gente tem as correntes, é que nós fazemos o ponto baixo, tá? Não tem segredo aqui essa parte, a gente vai trabalhando dessa forma, ok? Então, aqui, onde eu cheguei, aqui, onde eu tinha aqueles 2 pontos juntos, olha só, faço o último ponto, não faço as correntes, e venho aqui e trabalho um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Olha só, vai ficar certinho aqui essa nossa parte. Depois, eu sigo para essa lateral aqui, para trabalhar novamente desta forma. Então, nós vamos trabalhar uma corrente e um ponto baixo por toda a volta do nosso trabalho, tá? Vamos tecer uma corrente e um ponto baixo por todo ali o nosso trabalho. Quando a gente chegar no cantinho, a gente faz esse mesmo processo do ponto baixo, as 2 correntes e o ponto baixo, para formar os 4 cantinhos que a gente precisa, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou dar toda a volta aqui no meu trabalho, e aí eu já volto para mostrar aqui como fazer o acabamento aqui nesse final, no final dessa carreira, tá? Olha só como fica certinho. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira, fazendo a minha segunda carreira aqui do acabamento, tá? E agora, chegamos aqui bem próximo onde nós começamos, que foi aqui. Então, aqui eu tenho a minha alça de 2 correntes, que é o meu cantinho, faço uma corrente, dentro da alça de 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar, e aqui faço uma corrente, venho aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, fecho com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio, vou inserir a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e vou puxar esse fio lá para trás. Aqui do meu lado avesso, eu pego um pontinho que tá bem próximo, uma alcinha, e travo esse fio fazendo ali um pontinho, uma laçadinha, né? E uma corrente ali para fechar. Então, assim ficou a nossa peça, olha só como que ela fica. Agora, eu vou precisar de 4 peças como essa daqui, que eu fiz, tá? Para montarmos a nossa peça. Então, aqui, essa peça aqui ficou com 48 centímetros de comprimento, e a gente tem ali 14 centímetros, mais ou menos 13 centímetros e meio de largura. Esse é uma medida de referência apenas, tá? Você pode fazer a sua aí, se ficar maior ou menor não tem problema, esse é apenas um valor aqui de medidas de referência para que você possa fazer o seu. Então, nós vamos precisar de 4 peças como essa daqui, tá? E aí, como eu já tenho uma pronta, eu preciso fazer mais 3. Então, eu vou fazer mais 3 como essa daqui, para depois voltar e fazermos o fechamento da nossa peça.
Lembrando que aqui eu tenho uma peça pronta, vou fazer as outras 3, e se você não se lembrar como se faz no começo, volta lá no início do vídeo, onde eu comecei a fazer aqui esses pontos, para daí começar novamente a fazer a sua peça, tá? Então, vou trabalhar 4 peças como essa, mais 3 no caso, e aí eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, as minhas 4 peças, e já vou te mostrar como nós vamos fazer a montagem. Então, aqui a gente pega a primeira peça e a segunda e posiciona desta forma aqui, tá? Olha só. E aí, nós pegamos a terceira peça, posicionamos aqui e a quarta peça aqui, que é para formar o fundo da nossa bolsa, ok? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para poder te mostrar certinho, olha só. Então, a gente vai fazer essa costura aqui. Primeira peça, segunda peça. A terceira peça a gente encaixa aqui e a quarta peça nós encaixamos aqui. Nesse momento, eu vou deixar aqui um pouquinho para você visualizar como é o encaixe delas, olha só. Tá vendo? Uma tira, nós encaixamos aqui a lateral no término ou no início da peça. A outra peça nós encaixamos aqui na lateral desta primeira e a última a gente encaixa aqui, certo? Então, nós vamos fazer essa costura aqui. Você pode costurar primeiro daqui até aqui ou daqui até aqui, fica a seu critério, tá? Então, para costurar, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria e o mesmo fio para fazer essa costura. Então, vou ajustar bem aqui, pego um fiozinho daqui e um fiozinho de lá e vou dar aqui 2 nozinhos. Se você preferir, você pode fazer ali o início como você estiver habituado ou como você quiser, tá? Vou dar 2 nozinhos aqui, porque depois eu vou passar esse fio lá para trás e ele não vai aparecer quando eu for fazer o acabamento, esse nozinho aqui, certo? Então, eu vou costurar nessa linha aqui primeiro e depois eu costuro aqui na vertical, ok? Então, aqui, como é que a gente faz? Passo o meu fio todo pra lá, a gente vai trabalhar aqui com costura invisível, pego aqui uma alcinha daqui e passo o meu fio todo pra cá. Pego aqui mais um ponto, passo o meu fio todo pra lá. Pego o ponto seguinte e o daqui e passo ele todo pra cá. Pode fazer esse trabalho aqui com bastante calma, não precisa ter pressa, tá? Pra gente fazer aqui a nossa costura, tá? Então, eu vou costurar até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar como é que a gente passa pro outro lado aqui. Cheguei, então, aqui ao final dessa parte. Agora, eu vou juntar a outra, certo? Vou pegar aqui a minha alcinha daqui e a alcinha daqui, para fazer essa costura. E aí, pego, vou continuando fazendo o mesmo processo que eu estava fazendo. Aqui, você vai ver uma leve abertura, porque nós não fechamos ainda essas duas partes. Então, é super normal, tá? Não se preocupe com isso nesse momento. Preocupe-se apenas em fazer a costura aqui, porque esse espacinho aqui a gente vai resolver depois, quando passar a costura na vertical. Então, eu vou trabalhar aqui, fazendo a minha costura, tá? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, vou cortar o meu fio, aí vou prender ele nessa parte aqui e costurar até aqui embaixo. Então, eu vou costurar daqui de cima até aqui embaixo, na vertical, fazendo esse mesmo processo aqui dessa costura, tá? Finalizei aqui, então, as costuras, já preparei a agulha com outro fio, porque agora nós vamos fazer a união desta parte com essa, desta com essa, desta aqui com essa, e por último, essa com essa. Tanto faz a forma que você começar primeiro, porque todos terão que ser unidos, certo? Então, a gente vai começar por aqui, por esses dois aqui.
observe que uma parte vai ficar maior do que a outra. Isso é normal para que dê o efeito na nossa peça, tá? Então, eu vou juntar essa parte com essa, olha só, tá vendo? Para poder fazer a costura, tá? Então, vamos lá, ó, eu vou pegar aqui o meu fio, uma alcinha daqui e uma alcinha de lá. Esse fio aqui, eu vou apenas passar ele 2 vezes no mesmo lugar e depois esse fio aqui eu arremato. Então, como que a gente vai fazer a costura? Exatamente como a gente fez na base aqui, certo? Olha só, exatamente. A gente pega uma alcinha daqui e uma daqui e passa o fio. Pega uma daqui e uma de lá, passa o fio todo pra lá. Novamente, pega uma alcinha daqui e passa. E assim a gente vai costurando, tá? Nossa peça, ponto com ponto. Esse é o momento que você pode fazer bem tranquilamente para que fique bem bonitinho o seu acabamento, tá? Então, sempre um fio daqui e um de lá. Passo o fio todo pra cá. Jogo ele todo pra lá. Fica um acabamento bem legal na sua peça, tá? Então, eu vou costurar ele até chegar aqui ao final. Aí, eu já volto pra mostrar. Costurei aqui, então, essa minha parte, olha só. Desse início até chegar aqui ao final dessa parte aqui. E aqui continua a parte da nossa peça, certo? Agora, nós vamos pegar outra parte aqui, vamos juntar e vamos costurar também essas 2 partes, tá? Então, aqui eu vou fazer aquele mesmo processo de fazer 2 voltas aqui no mesmo ponto. Esse fio aqui eu arremato depois, tá? E aí, nós vamos fazer o mesmo processo da costura, tá? É bem simples aqui de fazer essa costura. A gente vai unir todas as partes. Então, olha só, essa que eu estou unindo aqui, depois eu vou pegar esta outra e unir aqui, tá? E depois, no final, vou pegar essa primeira parte que eu costurei e unir nela. Então, a gente vai fazer esse fechamento aqui. É bem simples, tá? Não tem segredo. Toda parte que tiver pra costurar, você vai costurar. Então, eu vou fazer as minhas costuras aqui, todas elas. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, costurei toda a minha peça, olha só. Uma dica pra você, quando você estiver costurando, você vai notar que, meu Deus, vai ficar errada a minha peça. Não, ela não vai, porque ela vai ficar assim, toda bagunçada. Aí, o que que você faz? Você junta as 2 pontas aqui, certo? E aqui a gente tem o fundo da peça. Eu vou colocar a alça aqui. Aqui eu também coloquei uma etiqueta já, uma tag personalizada. Então, se você quiser, pode colocar o botão imantado aqui, fica de acordo com a sua preferência. Eu não vou colocar aqui o botão imantado, mas se você quiser, você pode colocar. Aí, a nossa alça, eu vou usar essa alça aqui, tá? Então, essa já vem alça pronta, que você compra em loja de acessórios para bolsa. Armarinhos também tem, tá? Então, aqui eu vou posicionar ela aqui, certo? Colocando nessa primeira parte e depois nessa daqui, ok? Aqui do outro lado, eu vou colocar da mesma forma, se você quiser, pode até colocar mais para baixo, que nem essa aqui, eu coloquei aqui mais em cima. Essa outra, se você quiser colocar um pouquinho mais para baixo, coloca a primeira, certo? Ajusta e depois vem colocando a segunda. Ajustando, olha só. Aí, ela fica um pouquinho mais firme. Então, fica a seu critério, se você quiser colocar na carreira de baixo. Por isso, é importante que o mosquetão seja um pouquinho grande também, não aqueles tão pequenininhos, para que você consiga colocar aqui na sua peça. Voltei aqui, coloquei o enchimento só para você ver como fica a peça. Olha só. Que maravilhosa que fica essa peça, fica muito linda.
e é super versátil. Se você quiser, você pode fazer uma peça de cada cor e deixar a sua bolsa colorida também. Caso contrário, você pode fazer ela também de uma cor só, como eu fiz. E esse detalhe aqui em relevo dá todo o charme na peça. Fica uma peça maravilhosa e você pode fazer para usar, presentear, vender. Olha só que linda que ela fica. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!